Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o Debate 93 com o J.R. Vargas. Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão, alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio JR. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. de domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. O nome dela é Luciana e ela apresenta os prêmios do programa. Luciana, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. Quem participar pelo 2461-0093 hoje estará concorrendo ao CD Levanta Tua Voz, de William Nascimento, e ao DVD Sons de Adoradores, de Aline Barros. No Facebook da 93 FM. Participando pelo Facebook, o ouvinte estará concorrendo ao CD Geração de Adoradores Volume 5. São puríssima, Luciana, muito obrigado pela sua participação no nosso Debate 93. Cadê a Marcela? Esse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Essa é a 93 FM, minha gente. Bom demais ter a sua presença. Alô, Marcela, bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. Olha, tem uma campanha maravilhosa. O Dia da Bíblia tá chegando aí, o segundo domingo de dezembro. E pela graça de Deus, a 93 FM está participando mais uma vez de uma ação linda. Doe Bíblia, doe esperança. Exatamente. Você tem uma Bíblia aí na sua casa, quer dizer, na verdade você deve ter 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias. Você tem aquela Bíblia aí que você já não está usando, mas está em bom estado. Doa pra gente, leva lá na segunda-feira no culto da Rádio 93 FM, que vai ser lá no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. E essa Bíblia que você doar, nós iremos encaminhar para a comunidade de Antares em Santa Cruz, num trabalho que será feito lá. E também lá no Novo Degase, JR, que é uma instituição aí de menores infratores. Nós vamos fazer um culto lá com a participação da pastora Flor de Lis, do pastor Anderson do Carmo, da Cristina Mel, e a sua doação de Bíblia vai poder abençoar a vida de alguém. Olha que coisa abençoada, minha gente. Escuta só, você pode doar a sua Bíblia, uma Bíblia que você tenha mais. Eu conheço gente que tem muitas Bíblias em casa. Você tá lá, tem 10 Bíblias, às vezes não lê nenhuma das 10. É uma coisa impressionante. E hoje já tem Bíblia em iPad, tem Bíblia no smartphone, você tem Bíblia de diversas formas. Você pode pegar uma Bíblia que você eventualmente não usa ou até comprar. Não, eu vou doar uma nova. Eu vou doar uma novinha. Você pega essa Bíblia e na segunda-feira nós vamos estar no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Teremos uma grande equipe para recolher essas Bíblias, e ao recolhermos, escuta bem, essa Bíblia vai ser usada para abençoar a vida ali na comunidade de Antares. Também nós vamos estar levando para o Novo Degase, trabalhando com menores infratores. Então é gente que precisa da palavra e vai receber a palavra. O trabalho está sendo feito, a hora é essa, a oportunidade agora,
e eu tenho certeza que será um privilégio muito grande pra gente, como você, que é uma pessoa nobre, uma pessoa distinta, uma pessoa abençoada, uma pessoa singular, participar de um processo como esse, que vai ser realmente muito especial. Doação de Bíblia, doe esperança. Mude a vida de alguém através do Evangelho. E palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra transforma a nossa vida. É a palavra de Deus que é útil para correção, para ensino, para exortação. É a palavra de Deus que é tão lindo quando o apóstolo Paulo redige isso e diz: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E fala de poder de Deus. O poder de Deus está na palavra. A fé vem pela palavra, ouvir da palavra do Senhor, não vem de experiência, vem da palavra. Ou seja, se não tiver a palavra, o povo, minha gente, tá perdido. Nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. Ouvinte dizendo: sempre ouço falar sobre unção. Fulano tem unção disso, ciclano foi ungido para aquilo. Mas afinal, o que é unção? Todo mundo tem unção de alguma coisa e para alguma coisa? Agora também se tornou comum a transferência de unção. Enquanto o homem tem o poder de delegar sobre outra pessoa determinado dom ou unção, como o Espírito Santo opera no meio da igreja a distribuição de dons e unção? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Da Igreja Presbiteriana de Bangu, reverendo Lael de Alcântara. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Tudo em paz? Bom dia, J.R., graças a Deus, na mais perfeita paz. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez, meu querido. Você destacou a frase: fulano tem unção disso, ciclano foi ungido para aquilo. Por que você destacou logo essa frase, hein, reverendo Lael? Eu creio que é uma certa dificuldade para os irmãos entenderem, para as pessoas entenderem que unção é uma coisa e dom é outra. Pessoas têm dons, mas unção, nem todos têm a unção, porque a unção é o que vai fazer a diferença naquilo que nós estamos dizendo que é o dom, que você trabalha muito bem, que você tem uma habilidade muito boa para fazer esse ou aquele serviço. Mas não significa dizer que você tem unção. Não significa dizer que todos os pastores, todos os presbíteros, todos os diáconos, todos os membros têm unção. Tem dom, mas a unção é diferente. Dom todo mundo tem pelo menos umzinho. Umzinho é que dom, pelo menos umzinho o camarada tem. Com certeza. Ninguém fica sem um domzinho. Não. Mas é diferente de unção. É diferente de unção. Muito bem, pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meier. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Esse destaque inicial, ele é importante de ser um pouquinho mais destrinchado. Eu quero ver a sua opinião sobre esse assunto. Fulano tem unção disso, ciclano foi ungido para aquilo. Prazer em recebê-lo uma vez mais no nosso Debate 93. Olá, J.R., pastores queridos, vocês que nos ouvem neste programa. Se nós considerarmos o significado da palavra unção, que significa capacitação dada por Deus a alguma pessoa, credenciando-a para cumprir uma missão específica, especial, dentro dos propósitos de Deus. Eu acho que aí, nessa linha, a gente consegue diferenciar melhor a questão da unção de Deus da questão do dom, do talento, de uma capacitação natural. Porque dons e talentos de capacitação natural podem ser utilizados para várias causas, várias questões. Mas unção que vem de Deus, o que a gente percebe é que ela tem um propósito específico a ser cumprido. Então, alguém que é ungido por Deus é ungido para. E esse para tem uma finalidade que envolve o reino de Deus, a glória de Deus, a edificação da igreja. Eu acho que basicamente a gente consegue começar a diferenciar essas coisas a partir da sua finalidade. Da Igreja Nova Vida de Duque de Caxias, o querido Bispo Miguel Incuto. Bispo Miguel, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, Bispo, com o que foi dito até aqui, que acrescenta o querido irmão quando o nosso ouvinte diz: fulano tem unção disso, ciclano foi ungido para aquilo? Bom dia, JR, bom dia a todos os nossos amigos, ouvintes. Olha, eu entendo, eu penso em unção, concordo aqui com o meu querido pastor, que a unção designa uma capacitação também para uma determinada função e atividade. Agora, eu não entendo que todo mundo tenha unção
ou que haja essa questão de uma unção específica para isso ou para aquilo. Eu entendo, JR, unção mais como uma coisa relacional com Deus. Eu acho que toda pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela tem essa presença de Deus, essa capacidade de Deus para fazer. Eu posso não ter uma unção para uma determinada situação, mas dependendo da situação também eu posso receber aquela capacidade para desempenhar um papel, para fazer uma oração ou para atuar numa área nesse contexto. Muito bem, com a gente também no programa de hoje o bispo Rogério Ferreira, da Comunidade Evangélica Ministério Vencedor. Muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos pastores debatedores que estão aqui. Eu concordo com o que foi já falado aqui, né? Qualquer colocação seria mera repetição, mas eu confronto o pensamento de seguinte: se nós recebemos de Deus uma unção, é divino aquilo que recebemos, e o que recebemos, ela não tem um nome, uma nomenclatura, e sim um direcionamento. E esse direcionamento ele vai apontar ou para isso ou para aquilo, para que seja aprove Deus o recebimento disso, daquela pessoa, para aquela função específica. Eu creio dessa forma que Deus capacita uma pessoa com unção para algo específico aqui na Terra. Dentro dessa linha, companheiros, vamos tentar começar aqui então pelo Antigo Testamento, para a gente ter uma ideia. E, talvez um exemplo clássico seja o exemplo de Davi, quando foi ungido rei. Essa nomenclatura que eventualmente é utilizada hoje, fulano foi ungido, então ele tem a unção, ele recebeu a unção porque ele foi ungido. Naquele caso especificamente, profeta de Deus, levantado pelo Senhor, designação clara, tinha endereço, não tinha nome, até que Deus trouxe ao coração do homem de Deus a perspectiva bastante clara do que estava acontecendo, que era Davi a pessoa ser ungida. Muito bem, era uma função específica, era uma atividade, ele era um rei com funções diversas dentro de uma monarquia teocêntrica. Quando a gente pega isso e trabalha isso para os nossos dias, imagina a diferença que existem entre essas coisas, e a gente acaba confundindo. A pessoa prega muito bem, fulano tem uma unção quando prega, é uma coisa impressionante. Fulano quando canta, você viu fulano quando canta, tem uma unção. Fulano quando ora, fulana quando ora tem uma unção. A gente confunde terminologia ou é isso mesmo? Para os quatro, microfones abertos. A questão toda é que mesmo lá no Antigo Testamento se usava uma palavra chamada alefo, e no Novo Testamento crio, e havia uma diferença entre crio e alefo. O alefo já existia mesmo antes, né? Era praticado por aqueles povos que entendia que esse alefo, esse ungir, untar, né? Pintar, né? Que tem o mesmo significado. A pessoa era ungida especificamente para um determinado fim, para um determinado trabalho. Os sacerdotes eram ungidos para ser sacerdote. Davi foi ungido para ser rei em Israel. Então essa unção que o sacerdote foi ungido, né? Moisés unge os sacerdotes, mas não há relato na Bíblia de que Moisés tenha sido ungido. Deus o chama, Deus o vocaciona, Deus o envia, então ele tinha uma unção especial de Deus. E a partir daí, então, ele pode ungir ali os sacerdotes, e os sacerdotes ungiam da parte de Deus, e isso era bem notório entre o povo, porque quando se ungia, estava se dizendo que Deus estava chamando aquele homem especificamente para aquela obra que ele estava enviando. Então, nesse caso de Davi, para ser rei em Israel. E aí? Eu concordo com o que o pastor falou. Por quê? Porque, na verdade, a unção, o untar, ela tinha uma representatividade no Antigo Testamento. Nós estamos vivendo uma nova aliança, um novo tempo, onde a unção de Cristo, que está sobre a sua igreja, a unção de Cristo, que quando Cristo veio, ele veio nos ungir. Como? Para quê?
para pregar o evangelho. E dentro disso, a manifestação do Espírito Santo, que foi liberada para a igreja, né? Aí vem o que o JR disse. Uns oram e algumas coisas acontecem quando aquele ora. Uns pregam e algumas coisas acontecem quando aquele prega. Por quê? Porque existem pessoas que realmente foram chamadas por Cristo com uma unção específica. E homens de Deus hoje na terra, como pastores, líderes, que estão visionando isso, eles têm essa capacidade de ver aquele irmão e dizer, aquele irmão, ele tem um chamado para orar, porque a gente vê uma unção específica nele. Agora, o Antigo Testamento é tudo que o nosso pastor explicou agora. Ele realmente, o tempo do Antigo Testamento, ele tinha uma especificação. Untar. Inclusive o óleo era usado para cura, era cura. Os homens alisavam o óleo na ferida e aquilo trazia cura. Hoje, não. Hoje Cristo é a nossa cura. Agora, a unção que estava sobre Cristo está sobre algumas pessoas na terra para fazer diferença. É o que eu creio. Bom, eu entendo, JR, que há uma certa confusão mesmo entre unção, dom e eu digo ainda mais, e talento. Tem pessoas que têm um talento natural, que não tem a ver especificamente com um dom espiritual. E essa questão da unção, a pessoa canta com uma unção, eu acho que isso é mais uma terminologia que nós criamos, porque somos tocados. A gente pode confundir aquela habilidade, porque todas essas questões envolvem o nosso sentimento, né? As emoções das pessoas, elas são tocadas tanto pelo talento, tanto pela unção, vamos dizer assim, a pessoa que tem a unção, que eu insisto nessa tecla, que tem mais a ver com a minha relação com Deus. Quanto mais relação eu tenho com Deus, mais essa presença, ou o que eu chamaria desta unção, ela vai ser percebida, ela vai ser notada, né? Hoje há um certo fascínio por essa questão de unção. Tem muita gente advogando a unção. Qualquer pessoa, para mim, que advoga uma unção, para mim já está fora. Advogar a unção é o quê, pastor? Eu tenho uma unção, eu sou ungido do Senhor. Pra si, né? Eu acho que a unção, ela é sempre reconhecida pelas outras pessoas, né? Eu não tenho que advogar a minha unção, eu sou. Eu tenho que agir segundo aquela unção, segundo aquela capacidade, aquela graça, que, eu repito, vem mais do ato, mais do que do ato simbólico de me ungir, vem mais da minha relação com Deus. Ou seja, não se trata de uma unção externa. É fruto de uma ação interna, na sua opinião. Nós fazemos uma unção quando vamos ordenar um pastor, por exemplo. A gente unge com óleo ali numa cerimônia, mas aquele momento ele é resultante do chamado de Deus, do dom, né, que Deus deu àquele homem, que a igreja, no caso, está reconhecendo aquele dom. Simbólico esse ato? Ou o senhor acredita que, de fato, quando o óleo cai sobre a pessoa, algo sobrenatural está acontecendo, ou representa que algo sobrenatural já aconteceu? Eu entendo mais nessa linha, que algo já aconteceu. Se bem que quando eu fui ordenado e recebi uma unção, obviamente que você é emocionado. Não, claro. O senhor tocou num ponto muito importante, que é preciso ser bem explorado e esclarecido, a questão da emoção. Que é uma questão natural do ser humano. Se uma pessoa canta, você está ouvindo lá, não é nem quem canta, às vezes não é nem a voz, às vezes é a letra. Às vezes não é a letra, não é a voz, não é quem canta, é o momento que você está vivendo. Não é nada disso, e é a ação do Espírito Santo na sua vida naquele momento que estava ali. A tendência que a gente tem é dizer assim, olha, que fulano, ungido, olha só, que coisa maravilhosa. Eu ouvi a música e meu coração foi quebrantado. Quem me quebrantou? Se foi o fulano, eu tô perdido, né? Entendeu? Agora, se for o Espírito Santo, é diferente. Tô entendendo por aí. O senhor tá falando, pastor Bispo Miguel? Eu entendo assim. Muito bem. Pastor Romulo. Bom, eu queria ressaltar também o seguinte, que tanto no Antigo Testamento e por toda a Bíblia, você percebe que a partir da unção que foi dada aos homens, isso sempre ficou condicionado à questão da obediência. Quer dizer, a gente encontra pessoas na Bíblia que foram ungidas, mas a partir daí não obedeceram. E essa unção
ao longo do tempo, ela deixa de existir, deixa de ter sentido. Se perde. E se perde. E a gente encontra outras pessoas que foram ungidas e obedeceram e desenvolveram o que o Bispo Miguel muito bem ressaltou aqui, a questão do relacionamento com Deus. E eu vou muito nessa linha. Eu entendo que a unção de Deus vai se aperfeiçoando e crescendo na vida das pessoas e naturalmente sendo reconhecida pelas pessoas, pela igreja, à medida em que nós temos relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus tira qualquer dúvida sobre um ponto que hoje a gente também confunde muito, a questão do carisma ou da unção ou da capacitação, da questão do caráter. Então você vê hoje pessoas tendo uma performance maravilhosa, impressionante nos púlpitos e nas tribunas e nas programações, e essa pessoa eventualmente não tem caráter, não tem relacionamento com Deus, e entra um pouco do que você falou. Quem estava lá embaixo sentiu porque é o seu momento, sentiu porque o Espírito Santo, JR, é tão gracioso que às vezes até ele abençoa o indivíduo que está lá crendo com sinceridade e recebendo, não é nem por conta de quem está falando, que às vezes quem está falando não tem nem tanto caráter assim, nem relacionamento com Deus, mas abençoa porque lá embaixo tem alguém que crê, o coração está aberto e o Espírito Santo se utiliza desses meios que afinal de contas é a própria palavra e acaba abençoando alguém que abre o coração, que crê, vazia, né? Etc e tal, e a palavra de Deus não volta vazia. Deixa eu dizer uma coisa, JR, eu escrevi até essa frase aqui, no meu credo religioso, nós não cremos em sacramentos, nós cremos em ordenanças, né? A Igreja Católica acredita em certos sacramentos, que há poder naquele ato. O batismo é sacramental. Como a transubstanciação dos elementos. O batismo salva, não é o batismo que salva. Nós cremos nas ordenanças. Então, acreditar dessa forma é achar que o óleo, ele é um sacramento, que ele tem poder. Emana dele a capacidade, ou a unção, ou o poder. Não, ele é um símbolo. Também. O mesmo princípio pode ser aplicado à água, para poder usar um outro exemplo e ajudar na reflexão. Ou seja, essa água aqui eu fui lá em Israel, entendeu? Entendeu, não? Entendi. Entendeu, né? Entendemos. Então eu trouxe essa água. Essa água é mais ungida, é melhor do que a água aqui da SEDAI? A água, JR, a água continua sendo a mesma água. Se você tirar a água da BIC, se você tirar a água lá de Israel, lá do Rio Jordão, ou se você trouxer o óleo lá de Israel, ele é o mesmo óleo que vai ser utilizado se você pegar uma lata de óleo de azeite e ungir também lá a pessoa. Ela é o mesmo. Mas o efeito psicológico na vida da pessoa é muito grande. O efeito é psicológico. O efeito é psicológico. Não tem essa não é espiritual, é natural. Não, é natural. É isso? Meus irmãos, estão todos de acordo ou não? Não, de acordo. E ressaltando o seguinte, se nós levarmos em conta a nossa cultura brasileira, principalmente, que é altamente supersticiosa, tendenciosa ao misticismo, quer dizer, se nós levarmos em conta esse fator, nós vamos entender que esses elementos que são utilizados, água, óleo, eles são altamente potencializados em função dessas crendices que o povo é inclinado a crer, que no meu ponto de vista não tem necessariamente a ver com uma intervenção direta de Deus e coisa que o valha. Eu gostaria de compartilhar que hoje a gente tem esse segmento de várias formas. Pessoas que vão para o monte, enterra óleo no monte, fica ali enterra óleo no monte, fica ali 7 dias e depois vão lá, desenterra o óleo e acha que aquilo ali tem um poder sobrenatural de Deus. Né? O que nós queremos esclarecer é o seguinte: a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O que faz efeito na vida do homem é a palavra. O óleo é um símbolo, ele ativa ou é um subterfúgio para a fé de algumas pessoas. Porque as pessoas às vezes estão usando a água,
o óleo, o sal, como um subterfúgio para a fé de algumas pessoas, para que aconteça algo sobrenatural. Entendi. Algumas pessoas utilizam o termo ponto de contato. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto. É um assunto muito importante de nós esclarecermos aqui. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos 4 companheiros que aqui estão, trazendo esse esclarecimento tão especial para o coração dos nossos amados e preciosos ouvintes que nos acompanham aqui agora na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ontem nós todos acompanhamos de alguma forma alguns secando com secadores gigantes. Não deu certo, não deu nenhum resultado, não deu nenhum efeito. Eu vejo pela reação dos companheiros aqui, como outros tantos torceram assim de maneira muito intensa pela vitória do Flamengo ontem. Não vou falar sobre esse assunto por respeito a todos os outros, mas houve uma cena ao final do jogo, quando os atletas já estavam todos com as suas medalhas e houve um momento de oração especial. E um companheiro nosso, um irmão nosso, precioso, ele teve a oportunidade de, naquele círculo ali, impor as mãos sobre as pessoas e falar algumas coisas que eu, quando assisti, fiquei imaginando o que estava acontecendo ali e ainda emocionado por tudo aquilo que Deus tem feito e tem dado a ele a oportunidade para ser usado. Léo Moura, bom dia, meu amigo. Deus te abençoe, querido. Amém, JR. Um abraço para todo mundo aí do debate, e para mim é uma honra muito grande estar falando com vocês. Alegria toda minha, meu querido. Conta aqui, Léo, para os nossos amados ouvintes, porque quem assistiu a cena só viu, né? A gente não tinha áudio ali, a gente não sabe o que estava acontecendo, embora a gente pudesse até imaginar, mas você que estava conduzindo aquele instante ali, foi alguma coisa combinada anteriormente? E o que aconteceu ali, Léo? Não, aquilo ali, na verdade, eu fiz questão de, eu como capitão da equipe, fiz questão de reunir cada companheiro ali naquele círculo, né, onde estava participando também minhas 2 filhas que estavam ali. E ali foi um ato profético porque eu quis mostrar para ele que a nossa equipe só conseguiu aquele título porque Deus nos honrou. Então eu pedi a palavra ali e para agradecer a Deus primeiramente, porque todos nós sabemos ali do grupo que foi um ano muito, muito sofrido, mas como diz a música do Anjo Sofreiro, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então naquele momento ali eu fiz questão de falar com eles aquilo que Deus tinha colocado para nós ali. Mais de 60 mil pessoas no Maracanã, e a gente tinha que agradecer e glorificar o nome de Deus, porque aquele título foi Ele que nos deu, foi Ele que nos abençoou. Então, Deus me usou ali para colocar a mão em cada um e passar um pouco da bênção que Ele tem colocado em mim, e eu fiz questão de fazer isso com meus companheiros. Eu tenho absoluta convicção que você vai assistir essa cena algumas vezes, e eu que estava assistindo, observei que eles estavam extremamente atentos ao que você dizia e ao que você falava, o que revela claramente uma porta cada vez mais aberta para que você continue compartilhando esse evangelho de Cristo, com a sua palavra, com o seu posicionamento, com a sua atitude, e ficou claro para a gente que estava vendo o quanto eles estavam percebendo isso na sua vida. Querido Léo, parabéns por essa grande vitória, parabéns por esse ato fantástico, que o Senhor continue a abençoar muito a você, a sua casa e a todos os seus. Um grande beijo, amigo. Outro grande abraço para vocês e um bom dia a todos. Benção puríssima. Esse é Léo Moura, essa é a simplicidade do servo de Deus, campeão, tricampeão brasileiro, com essa experiência maravilhosa, com esse tempo de Deus na vida dele, conversando com a gente como se nada tivesse acontecido. Essa é uma simplicidade muito especial daqueles que conhecem ao Senhor Jesus Cristo. E ele é irmão, é parceiro e é do Mengão. Alô meu irmão, alô minha irmã, aqui quem fala é o Léo Moura. Estou ligado no Debate 93 e JR batendo bolão pelo nosso Mengão. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93.
Pesquisa 93. Vamos ao resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje. Marcela Bastos. Nós estamos perguntando aos nossos ouvintes se eles sabem o que é unção. 69% dos nossos ouvintes disseram que sabem sim o que é unção, mas 31% deles não sabem o que é unção. Eu queria saber qual é a definição. Qual é a definição que os nossos ouvintes trazem? Que você mas essa não é minha, não. Essa não é minha, não. Você, mas eu quero. Fala aí, pode falar. Foi que você aprendeu com um pastor, amigo seu, que diz que unção é unção, outros não. Isso quem disse foi o Jeremias, e quem disse pro Jeremias foi o Antônio Elias. Então, memória aí do nosso querido Antônio Elias. Marcela, muito bem. A nossa campanha continua. Doe Bíblia, Doe Esperança. Nesta segunda-feira, dia 2 agora. Já é a próxima agora. Segunda-feira agora, nós vamos estar recebendo Bíblias lá no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. É o último culto do ano, o culto da 93. Todos nós estaremos lá com a graça de Deus, ao vivo e em cores. Vamos estar juntos lá recebendo as Bíblias. Você leva a sua, eu levo a minha, os companheiros aqui também, e o desafio é o povo de Deus participar, porque essas Bíblias vão ser encaminhadas para a comunidade do Antares e também para os jovens infratores que estão ali abrigados do Novo Degase. Correto? Correto. Muito bem, Marcela, muito bem. Vai ser bom demais. Tô sentindo que isso vai ser uma bênção, hein? Vai ser muita bênção. Muita gente vai poder semear a palavra. Minha gente, como diz a Bíblia, o semeador semeia a palavra. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Meus companheiros, vamos retornar aqui essa questão do ponto de contato aí, pastor Bispo, foi a expressão que eu utilizei, porque é a expressão que eu ouço mais. O senhor usou com outra expressão, qual foi que o senhor usou? Subterfúgios. Então, é a mesma coisa que eu tô falando aqui, ou são coisas diferentes? Vamos lá. Eu acredito que a gente está falando da mesma coisa. Por quê? Porque se eu incentivo, né, uma pessoa a acreditar que qualquer coisa, mas aí eu tenho o lenço de Paulo curava. A sombra de Pedro curava. Creio nisso. Eu creio que tem muita coisa no Novo Testamento que nós não experimentamos ainda. Filipe acaba de batizar o eunuco e ele desaparece. E aparece em outro lugar. A gente nunca viu um pastor sair num púlpito e desaparecer e tá lá em outro lugar. Tem gente que faz isso e diz que vai comprar cigarro. O cara vai comprar cigarro, volta 15 anos depois. Essa história eu já ouvi, mas não é um desaparecimento como tá aí, né? É outro tipo. Que a gente tá falando de uma obra do Espírito Santo. Porque quando a gente fala nessa questão, a gente tá falando de uma obra do Espírito Santo. É verdade. Né? Uma obra do Espírito Santo. Jesus soprou, tá aí em João 20, Jesus sopra sobre os discípulos. Tomé não tá no meio daquela galera. E por que Tomé não estava ali para ser soprado também? Existem umas coisas que acontecem no Novo Testamento que nós ainda não experimentamos, mas existem, estão ali. Mas eu acredito que existem muita invencionice hoje no nosso meio por conta de dizer que é o Espírito Santo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não, interessante, eu estava me lembrando exatamente dessa passagem de João capítulo 20, que foi quando Jesus apareceu aos discípulos, se manifestou a eles, se identificou a eles ressurretos. Os discípulos creram no Senhor, tiveram alguns valores restaurados ali pelo Senhor, e Tomé não estava presente. Mais adiante, Jesus reaparece aos discípulos novamente, desta vez com Tomé, e aí ele se dirige a Tomé e diz: Tomé, aqui toca nas marcas dos cravos nas minhas mãos. E aí Tomé, depois que Jesus faz isso, ele se prostra e se declara, dizendo: Senhor meu, Deus meu. E Jesus faz uma admoestação a Tomé que eu acho que quebra essa questão de ter que ter um ponto de contato para você crer na palavra de Deus. Porque Jesus disse para Tomé assim: Tomé, porque você está vendo, você creu? Pois bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram nas minhas palavras. Então, essa questão do ponto de contato, volto a dizer, isso é muito para explorar o lado místico do povo, porque o despertamento da fé autêntica, genuína, ele se dá
dá por ouvir a palavra de Deus. Qualquer outra fonte que se propõe a despertar a fé de alguém que não seja a Bíblia, meu irmão, é crendice, é superstição, é cultura popular, é qualquer outra coisa, menos fé autêntica na pessoa de Jesus Cristo. Repito, a fé autêntica é despertada pela palavra de Deus. A questão, JR, apesar de estar concordando aqui com os nossos antecessores, mas eu entendo também que pelo fato do povo brasileiro, sociologicamente, ele nasce nesse berço da superstição, ele nasce nesse berço aonde os objetos aproximam ele de Deus, e aonde que ele precisa ter um objeto para cultuar a Deus. Sociologicamente falando, o nosso povo é assim. E há muitos pregadores, há muitas denominações que aproveitam esse expediente para até mesmo dizer que se o pastor não orar, se não for ao monte tal, e muitas vezes isso é incentivado dentro das próprias igrejas, e que lamentavelmente faz um bem tremendo para aqueles que têm essa prática, porque se sentem muito poderosos. Então é a oração forte do pastor, ou reza forte também pode ser, né? E, então, na realidade, então, se o pastor não estiver presente, se o bispo não estiver presente, se o bispo não abençoar, se ele não levantar a mão, e se não apertar a mão, então essa questão, ela tem muito a ver com a nossa sociologia. Bispo, muito bem abordado, interessante, inclusive, que há um emissor e há um receptor dessa mensagem. De um lado, há um líder, um pastor que gosta de alimentar isso, de passar essa ideia para o povo, e do outro está o povo que gosta de ser alimentado por esse tipo de mentalidade, porque aí ele, de certa forma, exime de si as responsabilidades que ele tem como crente. Então eu tenho que chegar para o pastor, é o pastor que ora, é o pastor que intercede, é o pastor que faz. Ele não tem responsabilidade diante de Deus. Há pessoas que gostam de transferir responsabilidades, e o povo gosta disso, infelizmente. Eu acho que também tem um certo mistério nesses assuntos aí. Talvez os colegas não saibam, eu acredito, eu era bem garotinho nessa época, quando o bispo Roberto, fundador da Igreja Nova Vida, a Igreja Nova Vida é considerada uma igreja equilibrada, mesmo sendo uma igreja pentecostal, o bispo Roberto tinha um programa de televisão chamado Ponto de Contato, em que no final do programa ele estimulava as pessoas a colocarem a mão sobre a mão dele. Ele estendia a mão e as pessoas em casa colocavam a mão lá, e avalanche de testemunhos disso. A gente não faz mais essa prática. Então, esse é um assunto que eu concordo com o que os colegas falaram, há muito abuso, mas eu entendo também que é um certo mistério em certas coisas. Com certeza. É um certo mistério. Tem coisas que... Eu era garoto também, eu era rato de reunião de oração, e eu fui numa reunião de oração em que eu ouvi uma senhora dar um testemunho, que ela foi curada porque ela fez um chá de folha da Bíblia. Ela estava sozinha em casa, deu testemunho. Ela arrancou lá Isaías, ele levou sobre si as suas pisaduras, tal, e botou água, tomou um chá de tinta da Sociedade Bíblica e deu um testemunho que ela foi curada. Agora, aí você tem na Bíblia a mulher que tocou, que falou, não, se eu tocar, vai funcionar. Ela estabeleceu isso, não foi pregado para ela, não foi estimulado para ela. Aí você tem a cura que Jesus foi e fez um lodo, cuspiu. São intervenções. Ele fez isso de novo? Não fez de novo. Não me dá direito a criar um culto específico para aquilo. Exatamente. Eu acredito que são intervenções que estão dentro do ato da soberania de Deus, né? Porque Deus intervém soberanamente da forma que Ele quer. Mas a questão complicada para mim é de você alimentar no coração das pessoas uma fé baseada nisso. E é aí que você desenvolve uma vida cristã extremamente superficial, sem relacionamento com Deus, apenas baseada nessas questões de ponto de contato. É aí que entra o lado doentio e nocivo da questão. Aí nós queremos imposição de mãos, orar pelos doentes impondo as mãos. É um ponto de contato.
se você chame os presbíteros, imponham as mãos, você pode dizer também que é um ponto de contato. Esse é um assunto de muita complexidade. Pra gente, assim, a minha posição, eu não Mas não depende disso, né, bispo? Não depende. Você pode impor as mãos e eventualmente Deus ouvir. Mas você pode não impor e Deus ouvir também. Eu acho que não se dá só pela imposição. Também. Né? Eu acho que a questão pode separar, por favor. A gente pode separar duas coisas, gente. Uma coisa é a fé de quem a possui e ela extravasa aquela fé acreditando que Deus fará algo. Outra coisa é a gente usar as pessoas que hoje lideram e usar de charlataísmo, de subterfúgio, acharcando pessoas. Eu acho que esse é o ponto do nosso debate, de pessoas que estão usando, né, de meios tão degradantes, usando o nome de Jesus, usando como igreja de Cristo, usando como igreja de Deus, e infelizmente essas pessoas, como você disse, não têm fé. Elas estão ali e Deus tem usado pela misericórdia dele, porque o amor às pessoas é muito maior do que a nossa mentalidade pode enxergar. Eu quero levantar a seguinte pergunta. Deus, na realidade, não precisa de nenhum meio material para realizar o milagre, para realizar a cura. Ele cura porque ele é Deus da cura. Na realidade, é ele que nos cura de todas as nossas enfermidades. Com água, sem água, com folha de Bíblia ou não, o seu amor para conosco, ele sempre nos curará. Eu entendo que Deus pode utilizar meios alternativos. Por exemplo, Jesus utilizou o lodo para fazer com que aquele cego enxergasse. Eu entendo ali a medicina, que é um meio alternativo pelo qual Deus usa também para a cura, para a restauração da vida das pessoas. Então, tem pessoas que realmente Deus, só na misericórdia dela, vai curar ela através de folha de Bíblia que foi feita com chá. Isso seria um absurdo nós acharmos que as folhas da Bíblia têm esse poder mágico, terapêutico para curar pessoas. Isso é uma ignorância, como, por exemplo, pessoas que foram curadas tomando xixi. Um tempo atrás, isso mostrou lá em São Paulo. Mas eu quero insistir na questão sociológica aqui, porque também, quando eu era criança, aquela oração que tinha no rádio às 6 horas, lá, e se pedia para que se colocasse um copo de água em cima. Aquilo já era antigo, né, que achavam que o poder de Deus estaria emanando ali através daquele copo, e nós sabemos que aquela religião que utilizava aquele copo lá, né, era a oração aquela oração que tinha lá das 6 horas da tarde. O senhor está falando que o senhor era novo. E olha para mim, para saber se eu lembro, não estou entendendo, não. Mas eu sei que alguns irmãos se lembram. O bispo Miguel falou que ele era pequeno 2 vezes. Quando era pequeno. Eu não lembro dele. Programa de televisão. Eu sou mais velho aqui, JR. Em você? 60 anos na semana passada. Você está de parabéns. 60 anos, parabéns. 60 olha, parece um garoto, entendeu? Quantos anos vocês acham? Recebeu a unção da juventude. Eu achei que ele tinha 59,5, né? 59. Então, veja bem, vamos ver se a gente consegue unir aqui as ideias. E claro, nosso ouvinte nos acompanha sempre. Há aqui um respeito muito grande pelas opiniões de todos. Tá certo? Você tem 4 companheiros aqui à mesa, pastores, todos respeitados e com seus posicionamentos claros, tendo a oportunidade de concordar e discordar livremente um do outro. Temos outros tantos que estão nos acompanhando que discordam. Não, eu faço desse jeito e dá certo. Certo? Então, o que acontece com esse tempo que a gente vive, em que o resultado ele se torna mais importante que qualquer outra coisa? Então, aquela igreja é uma bênção. Por quê? Porque está cheia. Se ela estiver vazia, tá certo? Você imagina que Jesus foi a Nazaré e ele foi rejeitado pelos seus. Vamos analisar o ministério de Cristo? Ali, tira a foto ali. Tira a foto. O povo virando as costas, fechando a porta, ele retornando, tira a foto ali, na hora. Vamos analisar agora o ministério de Cristo. Perdido, um fracassado. Menor condição de continuar. Por quê? Porque a gente tira retratos e os retratos, eles são humanos.
Eles são externos. Às vezes uma igreja tem 2, 3, ele pode ser uma igreja extremamente abençoada, o pastor que não tem um rebanho muito grande, ele pode ser um homem de Deus levantado pelo Senhor para alguma coisa que a gente não sabe. O mundo espiritual é outro. Amém. A gente avalia as coisas de uma forma complexa. Ao mesmo tempo, e eu tô vendo isso aqui, os companheiros buscando a Bíblia para dizer, olha, a gente tem que ter uma base. Qual é a nossa base? Se a base for a experiência leva ao resultado. Se a base for a Bíblia leva a um fundamento. Então, se há, de fato, para nós, uma autoridade bíblica, não, a autoridade, quem vai definir no final das contas, a regra é clara, onde é que tá na Bíblia? Se vai resolver isso, nós temos que ter uma peneira aqui e vai ter que passar pela Bíblia, se não estiver na Bíblia não tem jeito. Mas está tudo lá na Bíblia, aí, não, nem coisas que não estão. João mesmo diz, tem tanta coisa que não coube aqui. Abrem-se aí as portas para as diversas interpretações, que é o que nós temos hoje. Às vezes uma pessoa faz uma coisa, xixi, vamos lá. É uma boa hora para falar sobre esse assunto. O cara tá almoçando, de repente tá tomando guaraná ou chamate, entendeu? E nós estamos falando de xixi. Tem gente que já fez xixi na extremidade do bairro. Então chega lá no bairro onde ele mora, faz xixi ali. É essa a chamada unção do leão. Demarcação de território. Demarcação de território. Tem base? Não. Bom, correto, vamos lá, para as análises finais dos companheiros aí. Eu queria destacar duas coisas. Uma é essa, perdoe a expressão, desgraça, essa coisa terrível que nós estamos vivendo hoje, que é a questão do pragmatismo. Quer dizer, é o que dá certo, é o que funciona, e o que funciona e o que dá certo está sendo muito mais valorizado do que o que a Bíblia ensina. A segunda coisa que eu quero destacar é que eu me lembrei da palavra apostasia, que quando a gente lê sobre apostasia, que é um dos sinais dos últimos tempos que Jesus destacou que aconteceria, a gente pensa em apostasia como as igrejas estando vazias, os crentes abandonando os cultos, etc. Mas eu certa vez li a respeito de apostasia, ou ouvi alguém falando, e aquilo me chamou a atenção, é que a apostasia dos últimos tempos não seria necessariamente o abandono das pessoas, das igrejas, dos cultos, mas apostasia no sentido das ideias. As pessoas seriam apóstatas nas ideias, nos valores bíblicos. Então, a gente tem hoje um cenário de igrejas cheias e muitas vezes de pessoas apóstatas, mas apóstatas nas suas ideias, nos seus valores bíblicos. Então, eu queria destacar essas duas coisas para vocês. Do Parque Anchieta, um querido ouvinte dizendo o seguinte: a unção é poder de Deus na vida de alguém e é intransferível. Traz a sua opinião. Outro ouvinte da Taquara dizendo: unção é algo que Deus derrama sobre a vida de alguém para fazer a diferença. Quando a pessoa tem unção, a gente percebe no cantar ou no pregar o poder de Deus. Eu acho que é isso, diz aqui a nossa ouvinte da Taquara. De Copacabana, para mim é o poder de Deus dado a cada um para determinado trabalho. Da Vila Emil, ouvinte dizendo: alô Vila Emil, alô Mesquita, para mim a unção é o poder de Deus na vida da pessoa que faz com que ela cresça no conhecimento dele, diz aqui o ouvinte. O outro ouvinte contando o seguinte: a história é interessante. Essa eu nunca tinha ouvido. E olha, os companheiros sabem que eu ouço muita coisa aqui, né? Há alguns anos. Já vi pregadores tirarem seus sapatos, sentarem no chão, um de frente para o outro. Sabe, bicicleta, lembra? Você já viu? Encostando um pé no outro e assim fazendo a transferência da unção pelo pé. A planta, deixa eu ver se tem uma base bíblica. Que pisar a planta dos teus pés será seu. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Onde pisares a planta dos teus pés? Deve ter, a linha deve ser essa, né? Hein? É possível. Pode passar outras coisas também, né? Frieira, chulé, é mais provável. É como se diz ali, a Bíblia é um livro de livre leitura, mas não é um livro de livre interpretação. Então essas maluquices todas, por incrível que possa parecer, alguns extraem da própria Bíblia. Meus companheiros, eu quero rodar esta mesa, começando por aqui, dando essa volta até aqui, ouvindo as considerações finais sobre esse assunto, na liberdade que os companheiros têm para expressarem as suas ideias sobre o tema unção, que é esse que é o nosso tema que puxou toda essa nossa reflexão hoje aqui. Reverendo Lael. Unção é intimidade com Deus.
Unção é essa vida de relacionamento com Deus que é revelada pelas nossas relações com o nosso próximo, a quem nós devemos amar, e sem distinção de credo, sem distinção de sexo, não importa. O que importa é que essa intimidade que vai fazer a grande diferença naquilo que nós estamos pregando, falando, é essa vida de intimidade com Deus, e cuja intimidade nos leva a uma vida de humildade, porque eu não creio que possa ser compatível com a arrogância, com a falta de humildade. Aquela pessoa que é humilde, eu creio que é uma pessoa cheia de unção, cheia do Espírito. Bispo Miguel Inculto. Amém. Bom, a minha palavra a todos os nossos ouvintes é que, se for o seu caso, pare de procurar homens e pessoas ungidas. E seja você uma pessoa ungida, uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que busca Deus. Queria ler um versículo em 1 João que diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Pastor Rômulo. Eu diria, só complementando o que os irmãos já disseram, não se preocupem em ficar buscando reconhecimento disso na sua vida, reivindicando de alguém isso na sua vida. Nos últimos tempos eu tenho visto muito pessoas na igreja reivindicando para si unção específica para alguma coisa. Eu tenho chamado para pastor, eu tenho chamado para aquilo, Deus me ungiu para aquilo outro. Não fique atrás disso. Tenha um relacionamento com Deus, porque quem o vocaciona é Ele, quem chama é Ele, e naturalmente o relacionamento vai gerar unção na vida da gente, e as pessoas vão ver isso naturalmente. Eu não preciso ficar reivindicando isso, eu quero destacar essa Bispo parte. Rogério. A unção é algo que Deus presenteou à humanidade para que ela se organize, para que ela se oriente através de pessoas na terra. E eu destaco aqui a minha palavra final dizendo: querido, Deus tem levantado homens cheios de unção nessa terra para fazer diferença. Seja você um também dessas pessoas que possam fazer diferença, e que Deus te abençoe. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. E aí, Marcela? Então, JR, nós perguntamos aos nossos ouvintes se eles sabem aí o que é unção, e 73% deles afirmam que sabem sim. Quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e encorajá-los a conhecer o nosso site debate93.com.br, debate93.com.br. É um novo site, é novo. Você vai lá, visita, coloca entre os seus favoritos, e todos os dias, a partir das 19 horas, nós temos o debate do dia disponível. O debate de hoje vai estar disponível a partir das 19 horas, e os debates anteriores também. Temos lá como é que fala mesmo? Um arquivo, um grande arquivo, onde você pode pesquisar pelo nome do debatedor ou pelos temas do programa. Por exemplo, o tema de hoje você pode colocar lá, mas está unção. Vai aparecer não só este, como outros programas em que este assunto foi tratado, que às vezes não é o assunto é hoje. Mas pode ser que há 15 dias tenha aparecido alguém no meio da mesa, alguém chegou e falou, não, tem a questão da unção, então aí houve uma pequena abordagem sobre a unção. Até essas palavras, elas são incluídas para que facilite a sua pesquisa, certo? Exatamente. Prêmios do programa de hoje. O Eduardo Augusto de Belfor Roxo leva para casa o CD Levanta Tua Voz, do William Nascimento. A Ângela Maria de Icaraí leva o DVD Som de Adoradores, da Aline Barros. E no Facebook, a Sônia Bongo leva o CD Geração de Adoradores, volume 5. Quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e a participação deles com a gente no programa de hoje. E nós ainda temos aqui, JR, a segunda dica aí da palavra-chave 93 aí, casa abençoada. Essa que vai dar no final do ano uma casa inteirinha pra você. Você já sabe, né? Tem aí relógio personalizado, tem cama de solteiro, criado mudo, cômoda, jogo de sofá, REC, TV de LCD de 32 polegadas, fogão, armário, geladeira, micro-ondas, mesa com 4 cadeiras e uma mesinha com 2 cadeiras pra varanda. E a segunda dica está no versículo de hoje, em Jó 38:17. Jó
3817. Fica atento aí ao longo da programação que vai sair a terceira dica. Benção por isso, Marcela Bastos, muito obrigado. Vamos lembrar os nossos amados ouvintes, nesta segunda-feira nós começamos hoje aqui essa campanha Doe Bíblia, Doe Esperança. Nessa próxima segunda-feira nós estaremos levando no culto da 93 FM no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu as Bíblias. Então você tem mais de uma Bíblia em casa, você pode doar. Então por que a gente está fazendo isso? Porque essas Bíblias serão encaminhadas para uma evangelização, uma ação evangelística missionária na comunidade do Antares e também uma ação evangelística missionária junto aos jovens infratores que estão detidos no novo Degase. E você pode ser parte desse processo abençoado. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de centenas ou quem sabe milhares de pessoas que vão receber a palavra do nosso Deus e Pai. Tem mais de uma Bíblia em casa? Quer comprar uma Bíblia? Leva a sua Bíblia e você vai estar participando dessa campanha. O semeador, lembra disso, hein? O semeador, ele semeia a palavra. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Ouvinte dizendo, eu e meu marido discutimos demais o assunto submissão. Ele acha que eu tenho que aturar todas as exigências, muitas vezes descabidas, que ele faz. Eu acho que não é bem assim, e que ele não entendeu a verdadeira submissão bíblica. Eu preciso assim me submeter, mesmo quando essa submissão é uma forma de opressão. Se eu não aceitar e eu me impor, eu estarei desobedecendo a Deus. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, reverendo Lael, pela presença no nosso Debate 93 de hoje. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado, JR. Obrigado, irmãos que estão nos ouvindo. Agradecemos a participação de cada um de vocês e esperamos estar contribuindo para o seu crescimento, fortalecimento e consciência de servir a Jesus com o coração, com a alma. Também mando um abraço para os irmãos da Igreja Presbiteriana de Bangu, da Universidade Rural e dos nossos pastores que fazem parte do Renovário, pastor Davi. Deus o abençoe. Bênção pura, muito obrigado, Bispo Miguel em culto. Aquele abraço, querido. Bom dia a todos os nossos amigos, uma excelente tarde. Um privilégio sempre estar aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo convite, meu pai. Maravilha, muito obrigado também, pastor Rômulo Rodrigues, um abraço. Ô, meu irmão, eu que agradeço o carinho do convite. Estar aqui no debate é sempre uma oportunidade da gente aprender um pouquinho mais. Um grande abraço a todos e até a próxima. Bispo Rogério, muito obrigado, um grande abraço, querido. Um abraço a todos, eu gostaria de agradecer a 93 por esse espaço, conhecer homens de Deus como reverendo, como bispo, pastor Rômulo, são pessoas que a gente aprende, e o JR que nos incentiva aqui a estar estimulados a cooperar com o crescimento da igreja na face da terra. Eu agradeço a todos os ouvintes que entenderam e continue buscando porque Deus está conosco. Amém. Bênção puríssima. E neste sábado? Nesse sábado, o Conselho de Pastores de Meriti tem se reunido, tem sido uma bomba extraordinária jogada ali pelo Espírito de Deus pra gente revolucionar Meriti. E a gente quer convidar todos os ouvintes que estão agora ligados. A partir das 14 horas nós estaremos ali, Ceviche, Camelódromo, o trio da 93 já bombando ali. Bombando. E vai ser algo tremendo de Deus. Eu creio que essa marcha para Jesus, com a unidade dos pastores de Meriti, com Cristo na frente, Ele é o cabeça da igreja e Ele vai estar conduzindo-nos ali através do seu Espírito. Será um dia inesquecível, dia 30 de novembro, agora o próximo. Mais conhecido como sábado agora. Sábado agora. Nós vamos ter lá a presença abençoadora da Ariane, Geraldo Guimarães, vai o Alex também, vai o irmão dele, que é o Alex também. Uma galera, e a apresentação, o senhor sabe, né? Ela, eu vou te contar, Rosane essa menina, a poderosa Rosane
Ela estará lá e com certeza vai ser uma grande bênção. Muito obrigado a você, ouvinte amado. Muito obrigado à nossa equipe aqui, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Vamos orar juntos, pedindo o pastor Rômulo para orar conosco aqui agora, apresentando diante de Deus os nossos assuntos, o tema de hoje. Temos orado também pela marcha em Meriti no próximo sábado, também como vamos orar pelos enfermos e enlutados, por quem nós sempre temos orado, pedindo a misericórdia e a graça de Deus em nome de Jesus. Jesus querido, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, pela bênção de compartilharmos a respeito de um tema tão importante que envolve o teu povo, aqueles que desejam caminhar contigo. Fica conosco nesta manhã, oramos pela programação do próximo sábado, que vidas tenham um encontro com Jesus naquele lugar, que a proposta, meu Deus, seja alcançada e que teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.